vamos falar sobre o poema A Uma Saudade, de Gregório de Matos. Primeiro de tudo, quem foi Gregório de Matos? Gregório de Matos foi um poeta baiano e ele foi o principal representante das poesias do período barroco. O período barroco ele era caracterizado por ter exagero e dualismo, bem e mal, razão versus emoção, etc. E ele usava muito jogo de palavras, que é o chamado de cultismo, né? Ele nasceu em 1636 e morreu em 1695 em Recife. Um detalhe bastante importante, muito importante e curioso, é que ele é chamado de Boca de Inferno porque ele falava mal de todo mundo, sem piedade. Ele falava mal do governo, falava mal da sociedade e o governo, mais ou menos, mas enfim. Falava mal da igreja, falava mal de todo mundo. Aí a igreja apelidou ele de Boca de Inferno. E é isso. Tá, o poema que eu vou falar é um poema lírico. Os poemas líricos, eles expressam a emoção do eu lírico / autor, porque às vezes é o eu lírico e às vezes é o autor. E ele tem quatro estrofes. Há uma saudade. Em um horror dessa muda soledade, onde voando os ares a porfia, apenas solta a luz a aurora fria, quando aprende da noite a escuridade. Há a cruel apreensão de uma saudade, de uma falsa esperança fantasia, que faz que de um momento passe a um dia e que de um dia passe a eternidade. São da dor os espaços sem medida, e a medida das horas tão pequena, que não sei como a dor é tão crescida. Mas é troca cruel que o fado ordena, porque a pena me cresça para a vida, quando a vida me falta para a pena. Tá, o poema fala sobre a dor que a saudade causa, né? Aí a gente pode até perceber na terceira estrofe, eu ia falar parágrafo, que e a medida das horas tão pequena, que não sei como a dor é tão crescida. Que ele tenta, né, mostrar como que a dor, que é algo que causa tanto sofrimento, ocorre em pouco tempo. Porque de uma hora para outra você sofre. Então, o poema em si fala sobre a dor que a saudade causa. E agora nós vamos analisar. No primeiro verso, em o horror dessa muda soledade. Soledade significa solidão. Então, aqui nós temos um pleonasmo, porque fica redundante. A muda solidão. A solidão já é muda. Você não... Tem os dois sentidos de solidão, né? Tem um sentido de solidão que não conversa com as pessoas, e tem um sentido de solidão própria, que muitas vezes conversa, mas não se encontra. Então, de qualquer jeito, você tá em silêncio, você tá isolado. Então, muda a solidão. É algo redundante. Onde voando os ares a porfia. Então, porfia é discutir, brigar. É uma metáfora. Porque a saudade não voa. E aqui ela age como se tivesse asas. Então, o Gregório de Matos, ele faz como se a saudade fosse um pássaro. Ele faz uma comparação. Apenas solta a luz a aurora fria. Aqui pode ser duas figuras de linguagem. Carro no fundo. Pode ser a sinestesia ou pode ser a antítese. Por quê? A aurora fria. A aurora é o nascer do sol, é algo visual. E se você mistura sentidos, você tem a sinestesia. Por quê? Porque a aurora é visual e o frio é sentido. É o tato, assim por dizer. Então tem uma mistura de sentidos. Mas pode ser também antítese. Por quê? Porque a aurora marca o começo do dia, quando o sol aparece, quando o calor vem. Então pode ser no sentido calor e frio. Duas ideias contrárias, logo em seguida, antítese. Então, não tem muito como saber. Quarto verso.
quando aprende da noite a escuridade. Aqui nós temos uma inversão, porque, na verdade, a ordem direta da frase deveria ser: a escuridade aprende da noite. Aprende quem? A escuridão aprende da noite, né? Aprende quem? A aurora fria. Não deixa que ela apareça, assim por dizer. Segunda estrofe. A cruel apreensão de uma saudade. Aqui nós temos um vocativo, né? A cruel apreensão de uma saudade. Tá chamando a cruel apreensão de uma saudade. De uma falsa esperança, fantasia. Aqui nós também temos uma inversão, que a fantasia deveria estar lá na frente, na verdade ela tá lá no final. Que faz que de um momento passe a um dia, e que de um dia passe a eternidade. Aqui nós temos uma gradação, porque vai aumentando. De um momento passa um dia, de um dia passa a eternidade. Então, ele aumenta, seguindo, aumenta. Nessa estrofe, nós temos uma aliteração, que é a repetição de sons consonantais. Pelo menos é o que dá para entender. A aliteração aqui, no caso, é o som do S. A cruel apreensão de uma saudade, de uma falsa esperança, fantasia, que faz de um momento passe a um dia, e que de um dia passe a eternidade. Então, ele tem repetindo. São da dor os espaços sem medida. Aqui nós também temos uma inversão, porque os espaços sem medida deveriam estar lá na frente, mas ele está lá atrás. E a medida das horas tão pequena, que não sei como a dor é tão crescida. Mas é troca cruel, que o fado ordena. Fado é destino, fadado a fazer aquilo. Porque a pena me cresça para a vida, quando a vida me falta para a pena. Aqui nós temos uma metonímia, porque, pelo menos analisando de um ponto, porque o autor, ele quer dizer que a escrita faz ele amadurecer para a vida, quando a vida não ajuda ele com a escrita. Porque, às vezes, ele não tem criatividade para escrever os trem. Mas a dor ajuda ele a escrever uma pena, porque a pena me cresça para a vida. A dor que ele sente ajuda ele a escrever. E é isso. E o poema é esse. E eu acho muito lindo esse final, porque a pena me cresça para a vida, quando a vida me falta para a pena. É lindo.